Para quem provavelmente não me conheça ainda, né, esteja algum convidado, eu me chamo Fabrício, sou instrutor do Hackatricks, juntamente com o Edilson, que falou agora há pouco, né? E conforme falamos semana passada, essa semana e as duas próximas, nós teremos palestras tanto às segundas-feiras quanto às quartas-feiras, tá? E às segundas-feiras nós teremos como palestrante convidado o Luiz Flávio, que também é da IBM, acredito que alguns de vocês devem reconhecê-lo, né? Porque ele sempre é o desbravador, o nosso desbravador, que vai lá na faculdade, fala um pouco do projeto, né? Dá um overview, e aí depois eu e o Edilson aqui entramos em ação. Então ele vai estar falando aí, ele preparou um assunto bem interessante aí para nós, tá? Eu vou estar no chat acompanhando. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, tá? Eu vou fazer na intermediação assim que possível. A única gentileza que eu peço é que mantenham os microfones no mute, e aí, se for o caso, a gente vai abrindo conforme tiver alguma dúvida ou qualquer coisa nesse sentido, beleza? Então, a partir de agora, eu passo a palavra aí para o Luiz, desejo aí uma boa palestra a todos e, mais uma vez, bem-vindos. É com você, Luiz. Boa tarde a todos, tudo bem? Vocês já estão vendo minha tela ou ainda não? Ah, não, ainda preciso dar um share. Como é que vocês estão? Tudo beleza? Bom estar aqui com vocês. Deixa eu fazer um share daquilo que eu quero apresentar para vocês. Está aqui o que eu quero falar com vocês hoje. O título tá esquisito, né? VUCA, um framework para entender o mundo. Na verdade, seria um framework para tentar entender, mas se eu colocasse tentar, as pessoas falam, ah, então isso não funciona. Não é verdade, viu? Não é verdade. Gente, muito obrigado pela presença de todos aí. Então, hoje a gente vai falar exatamente disso. VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, ou VICA em português, tá bom? Vamos lá, pessoas. Só para começar aqui um pouquinho. Este sou eu, tá? Só para vocês saberem quem sou eu. Geralmente eu me apresento, faço a apresentação de quem sou eu nas palestras do Hackathon, mas para quem não me conhece, quem sou eu. Já estou 34 anos na área de TIC, 25 anos na IBM, tá? Hoje eu sou gerente de projetos, gerente de operações e P&D da IBM Brasil, sou técnico em eletrônica formado pelo Senai, analista de sistemas pela FIAP, tenho MBA em finanças e sou mestre na gestão e educação profissional. Hoje eu sou professor de infraestrutura de Data Warehouse no Mackenzie, São Paulo, na Univille, em Joinville, e sou professor de Big Data e Inovação no Centro Paula Souza, aqui em São Paulo. Nesta maravilhosa foto, vocês podem ver ao fundo o Palácio de Mármore, do qual eu tenho muita saudade. Mas vamos ao que interessa, né? Vamos àquilo que efetivamente interessa para a gente, falar desse negócio chamado VUCA. Mas antes de mais nada, para falar do VUCA, que é algo tão complexo, eu preciso explicar algo antes. E vamos explicar algo antes. Um conceito chamado tempestade perfeita. Eu acho que você já ouviu falar isso por aí. Eu acredito que você já tenha assistido o filme Tempestade Perfeita. E eu acredito que você deva ter ouvido falar do livro Tempestade Perfeita. Pois é, a Tempestade Perfeita ela também é um conceito. Mas de onde vem esse negócio, né? O Sebastian Junger escreve um livro baseado num acidente climático, vamos chamar assim, num acidente climático que originou uma das maiores tempestades que a gente teve história, né, que arrasou uma costa dos Estados Unidos. E essa tempestade ela foi a junção de 3 sistemas climáticos, algo não previsto, algo que ninguém imaginava que pudesse acontecer. E esses 3 sistemas se juntaram e criaram a chamada tempestade perfeita, que dá nome ao livro e que dá nome também a esta visão, a esta ideia de tempestade perfeita e algo que pode trazer algum tipo de prejuízo, de devastação, de prejuízo de devastação.
Eu acho que a primeira pergunta que você deve fazer foi: caramba, para que eu preciso disso na área de TI? Cara, você precisa disso na área de TI porque você precisa entender o ambiente onde você está inserido e como você pode criar aplicações e soluções que possam atender e, de alguma forma, ajudar a prever ou estar, de alguma forma, imunes a uma conjunção dessa, como a tempestade perfeita, tá bom? Mas a gente vai andando no tempo um pouquinho aqui, vocês vão entender um pouquinho aqui, tá? Coloca aí um pouquinho de teoria. Ô, Fabrício, a gente tem como disponibilizar depois a apresentação para eles? Como é que é feito? Eu esqueci de perguntar isso para você. Na verdade, Luiz, está sendo gravada, tá? A Então apresentação. melhorou. Então ficou E melhor. a gente tem um repositório também, se você quiser depois compartilhar o slide, a gente disponibiliza junto com a aula gravada. Tá bom, tá ótimo, perfeito. Então tá bom. Então vocês vão ter isso gravado e depois eu disponibilizo a apresentação para vocês terem, porque eu coloco um pouquinho de teoria e falo bastante, enfim. Tá. O que acontece? Como eu disse para vocês, para que eu preciso saber desse negócio? Qual a ideia que eu preciso saber dessa teoria, tempestade perfeita? Por que eu preciso saber de VUCA? Cara, porque todos nós, de alguma forma, somos influenciados por ela, tá? Essa matéria, desculpa, não estou em sala de aula. Essa apresentação, essa palestra eu não fiz esse ano, tá? Ela já vem andando. É claro que ela sofre alterações, atualizações ao longo do tempo, mas eu não estou falando nada porque é algo que está acontecendo agora, tá? Mas é um bom exemplo do momento que a gente está vivendo. Então, veja, toda vez que ocorre essa tempestade perfeita, essa conjunção de situações, sempre aparece uma nova maneira dos negócios serem geridos, ou aparece aquilo que as pessoas chamam de uma nova ordem mundial. Entretanto, fora da natureza, fora das tempestades, sempre essa tempestade perfeita, no conceito, ela é impulsionada por três forças. E a gente vai falar dessas três forças e você vai ver como isso tem tudo a ver com a sua área e você vai ver como isso tem tudo a ver, principalmente com a área de tecnologia, tá? Dentro dessas três forças. Agora, o mais legal é primeiro a gente entender e ver o quanto essa ideia da tempestade perfeita faz tanta diferença nas nossas vidas e por que o mundo todo sente a tal da tempestade perfeita, né? Bom, isso aqui, imagens da Segunda Guerra, a gente tem a Luftwaffe aí, e a RAF, né? Isso aí, depois do dia D, tem a imagem do dia D, o exército alemão. Isso foi algo assim terrível que aconteceu na história da humanidade e impactou todo mundo, né? Impactou a todos, não só aquele pedaço da Europa que estava em guerra, aquela parte da Europa que estava em guerra, não, de forma alguma. Influenciou todo mundo. Um evento localizado, mas que influencia todo mundo. Margaret Meyer tem uma frase bem interessante que ela fala sobre o pós-guerra, que é assim, que nós, os que passaram do pós-guerra, né, sentem-se como imigrantes no tempo, né, porque antes da guerra, que durou bastante a Segunda Guerra, antes da guerra era uma vida, era uma coisa, era uma situação. Agora nós vivemos outra situação, vivemos um ambiente, uma situação completamente diferente daquela que nós vivíamos antes da guerra. Por isso nós somos imigrantes nesse tempo, né? A tempestade perfeita que eles dizem mudou completamente a sociedade. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a Segunda Guerra, indico você assistir O Jogo da Imitação, que é a história do Alan Turing, e ver o quão importante, por isso eu falei que a sua área era importante. O Alan Turing, que é o pai da computação moderna, o cara que criou o computador, o cara que resolveu a criptografia dos alemães, né? Então, ali foi um dos grandes marcos da guerra para mudar, aliás, um dos grandes eventos que mudou o panorama da guerra, tá certo? E também você pode assistir lá no Netflix, você tem lá grandes momentos da Segunda Guerra coloridos lá, então você assiste lá e vai entender por que ela fala isso, que todo mundo que
nasceu antes da guerra, passado esse turbilhão da guerra, passa a se sentir um estrangeiro depois da guerra, tá bom? Tudo bem, isso está muito longe da gente, 1947, está tremendamente distante da gente, eu sei disso, eu tenho certeza, mas isso influencia até hoje a nossa sociedade. Aí você fala assim, putz, você falou das três forças, mas que bagaça é essa, gente? Que bagaça é essa? Bom, eu dou um passando para você, por cima, assim, para a gente começar, né? Que é, primeiro, o momento que nós estamos vivendo, né? As pessoas estão cada vez mais conectadas, isso permite que elas, de alguma forma, possam ter mais liberdade na sua comunicação, possam compartilhar coisas que antes não acontecia, né? Ah, você está chovendo no molhado. Eu sei disso, mas eu preciso te dar o contexto para você entender tudo, né? Para você começar a entender o que é esse negócio. Hoje, os negócios impactados pela internet são completamente diferentes. Num tempo não muito distante, as pessoas tinham um lugar físico para trabalhar, plenamente físico. Hoje não, você pode estar em qualquer lugar do mundo, você pode ter times virtuais, você pode ter colegas trabalhando no mundo todo. E parte desse negócio, fazer esse negócio funcionar, a responsabilidade é nossa, de TI, né? A ideia de que o mundo cada vez mais plano, cada vez mais transparente e mais acessível é um fato. Recomendo você ler um livro de um cara chamado Rifkin, chamado A Era do Acesso. Esse cara diz o seguinte, ele escreveu na década de 90 esse negócio, ele dizia o seguinte, olha, as pessoas não precisam ter coisas, as pessoas precisam ter acesso às coisas. Pô, isso é verdade? Olha o seu mundo hoje, olha as coisas que você tem, olha as coisas que você adquire, você não tem mais uma caixinha de CD para instalar o Office, você tem acesso ao Office 365, tá? Isso traz aí uma série de vantagens para a gente, mas também traz uma série de desafios, né? A gente cada vez mais está chegando em um momento de ruptura, a gente cada vez mais tem problemas, diversos problemas culturais de relacionamento, né? Tem muitos pequenas frases que são pequenos desentendimentos que podem se dar, situações que são colocadas, imagens que são colocadas, e essa liberdade, esse mundo mais plano, essa conexão, de vez em quando causa algumas rusgas, e de vez em quando algumas rusgas muito grandes. Pois bem, muito bem. E a nossa tempestade perfeita? Nós que estamos aqui neste plano, já estamos no século XXI. Aonde começa o nosso problema com a tempestade perfeita? Pois bem, é isso que nós veremos. Primeiro, para nós hoje, dentro do nosso contexto, as três forças que formam a tempestade perfeita são as pessoas, os lugares e a tecnologia. Eu quero que você guarde isso. A nossa tempestade perfeita sempre vai ser formada por pessoas, lugares e a tecnologia. Vai vendo. Muito bem, como eu disse para vocês, tudo tem um início, né? Se a gente for pensar no pós-guerra, houve uma situação, assista, leia um pouquinho sobre sobre a Segunda Guerra Mundial, você vai ver por que as coisas tiveram início, por que as coisas começaram, tudo tem um início. Tá bom, e a nossa tempestade perfeita? Esse tempo que nós estamos vivendo, por que agora a gente está chegando nesse ponto da tempestade perfeita? Aonde tudo começa? Tudo começa aqui. Epa! Mudei o slide de lugar. Era para mostrar isso aqui. Pus o slide no lugar errado. Tudo começa neste ponto. Em 11 de setembro de 2001. Quem está falando com vocês aqui, em setembro de 2001, estava tranquilamente sentado no prédio da IBM, em São Paulo, fazendo o seu suporte habitual. E eu trabalhava num grupo de suporte que tinha várias pessoas de vários lugares. Tem colegas meus nos Estados Unidos, na Holanda, na China, na Austrália, na América do Sul inteira. Então a gente era um time, né, virtual, já era um time virtual, né? E tem outros colegas que tinham contatos com outras pessoas em outros lugares do mundo. Estamos lá sentados tranquilamente, às 9 da manhã, trocando as nossas ideias convencionais, quando de repente um colega nosso levanta: caraca,
Pode falar caraca, Fabrício? Caraca, meu! Velho! O que está acontecendo? Aí todo mundo para assim, olha para o nosso camarada e fala, meu, o que tá rolando, cara? Mano! Foi isso que falou. Um cara explodiu uma bomba dentro do prédio. Que prédio? Que prédio, meu? Um cara explodiu uma bomba dentro de uma das torres. Putz, meu. E a gente foi, na época, já tinha CNN, né, na internet, a gente foi atrás, né, de ver o que estava acontecendo. Aliás, nem precisou. A gente tinha uma TV 24 polegadas de tubo, nós ligamos e a gente viu as histórias, a gente viu que não foi só uma bomba, que não foi só um monomotor, que não foi só um helicóptero. Essas foram todas as histórias que a gente ouviu, tá? Quando a gente estava assistindo, a gente viu o exato momento em que o segundo avião bate na segunda torre. Foi algo bizarro. Eu lembro até hoje. Carlos Nascimento, que é aquele que está no SBT, no SBT falando: nós estamos aqui vendo ao vivo as imagens das torres aqui, e uma das torres foi atingida, e de repente a gente vê o segundo avião e ele trava. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi um repórter da Globo, naqueles travando. Cara, aí começa a nossa tempestade perfeita. Este foi o momento. Nos anos seguidos, houveram outros atentados de magnitude como esse. A gente teve, logo em 2004, um atentado na Espanha, que é esse trem que vocês estão vendo aí, tá certo? Logo depois, um ano e pouquinho depois, a gente tem um atentado na Inglaterra, que é essa foto do ônibus que vocês estão vendo aí, tá? E o último deles, em 2008, lá em novembro de 2008, em Bombaim, onde a gente teve... Esse aí é o hotel, mas teve outros atentados junto com esse hotel que pegou fogo, né? Então, isso foi parte da tempestade perfeita. Um pedaço. Tem 3 componentes, né? Você fala assim, pô, eu tô vendo os 3. Calma, tem mais componente ainda. Isso... Em 2008, 26 de novembro de 2008, a gente teve, certo, o atentado em Bombaim, onde teve tiroteio, morte, explosões, e a grande marca foi esse hotel aí, que era um hotel cheio de estrangeiros, né, que teve problema. Logo depois disso, no meio dessa bagunça, a gente teve um outro problema. Lehman Brothers. Essa foto é a foto mais icônica do momento da crise do mercado imobiliário que a gente teve em 2008. Esta foto marca a derrubada de todos os mercados no mundo. O que foi chamado de marolinha não foi marolinha. Até hoje, nós sentimos o reflexo desta crise de 2008. Estamos em 2020, né? Então, desde 2008. Então, vejam a sequência de 19 anos. 19 anos, cara. 19 anos. Aqui, mais 2 meses, o atentado às Torres Gêmeas vai completar 19 anos. Se você quiser saber um pouquinho mais, assista. Eu vou dar diquinha de filme. A Hora Mais Escura, A Caçada, e tem o filme especificamente desse ponto, chama Big Shot, ou A Grande Aposta. Você procura lá no Netflix, você deve achar esse negócio aí. Cara, estas são as coisas que fizeram com que nós chegássemos até onde nós estamos hoje. A partir dessa última cena que vocês estão vendo aí, que foi criada uma lei chamada... Nossa, eu confundi os cachachis. Uma lei chamada... Oh, meu senhor. Tem uma nova lei chamada Sarbanes-Oxley, né, criada por 2 deputados americanos, que fala exatamente sobre a transparência do sistema financeiro e você não fazer... Assista o filme e você vai entender exatamente os problemas que ocorreram para que todo o mercado no mundo fosse afetado. Coisas como essa afetam a todos.
São essas as coisas que produziram aquilo que é chamado de tempestade perfeita nas nossas vidas. Todos nós, como eu disse, até hoje ainda sentimos os reflexos desde o atentado de 11 de setembro até, entre aspas, o fechamento com a queda do mercado imobiliário americano. Mas eu sei que você fala que não é só isso. E é claro, tá aí. Isso aí serviu para fechar o pacote, né? Tá aí. O que tudo isso tem em comum? Todos esses eventos desde 2011. Eventos que poderiam ser previstos e eventos que não foram previstos. Coisas que foram previstas no sentido de, vejam, isto pode acontecer. Entretanto, alguém engavetou. Se você olhar, e tem filmes bem bacanas, tem um filme chamado Report, procurem, está no Amazon Prime. 2001 já tinha relatórios apontando que pretendiam utilizar um avião de grande porte para fazer um atentado. Na Espanha, a mesma coisa, já tinham indícios de que iriam colocar algum tipo de explosivo, alguma coisa em algum meio de transporte. Idem para a Inglaterra, idem para a Índia, idem para o Lehman Brothers. Já haviam relatórios dizendo que havia uma bolha imobiliária e que essa bolha não se sustentava. Qual o problema? Alguém não ouviu, alguém não tomou uma atitude, alguém não acreditou nesse negócio. Pois é. A partir disso, gente, a partir de toda essa premissa que eu coloquei para vocês, e eu sei que vocês estão nesse momento vivenciando, eu vou tirar até essa cena feia, eu sei que nesse momento nós estamos vivendo, eu sei que parece coisa de autoajuda, vamos lá, todos, não é autoajuda, estamos falando de um tema relevante que influencia todos nós, tá bom? Eu sei que você, nesse momento, está vivenciando algo que você talvez não quisesse viver. Você não queria ser o espectador dessa história. Ou você está cansado de ser o espectador dessa história. Mas esta é uma situação, de novo, já tinha sido, entre aspas, prevista, já se sabia que algo desse tipo iria acontecer. E, novamente, alguém não se preparou devidamente para isso, né? Eu gosto muito de John Maxwell, ele tem essas frases de impacto aí, né? E em português existem algumas variantes aí que o pessoal até já adotou no próprio, como é que fala? Nas frases feitas que nós temos no nosso país, então o pessoal adotou. Isso é verdade, gente. Lembre-se sempre disso. A mudança é inevitável, o crescimento sempre será opcional. Baseado em tudo isso aí, alguém começou a olhar para uma teoria criada, nos colégios militares. Esses caras foram Warren Bennis e o Burt Nanos. Os dois começaram a olhar para uma teoria chamada VUCA, que é a que a gente tem, que é o título dessa palestra. VUCA ou VICA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, tá bom? Diante disto, lembre-se, mudar é inevitável, o crescimento, gente, vai ser opcional. E aí eu volto no slide que estava no lugar errado, que é esse aqui. Tá certo? Dá uma olhada, né? De novo, quando começa a tempestade perfeita, eu coloco um pouco dos parâmetros, é assim, gente. E outro evento também que poderia ter sido previsto, eu não coloquei aqui porque não impactou tão globalmente quanto as outras coisas, né? Mas o próprio o tsunami que aconteceu, disseram que os sistemas de alerta para tsunami falharam. Tá bom, mas esqueceram de olhar uma coisa: o movimento dos animais, o movimento dos pássaros, todos eles querendo voar para longe da costa. Só que não foi um movimento de uma única espécie, um movimento pontual.
uma revoada em massa de todas as aves, de todos aqueles que habitavam ali o litoral, todos eles mudando, saindo da costa e indo para mais para dentro, buscando lugares mais os animais, ratos, essas coisas, todos eles estavam com um comportamento diferente. E isto poderia ter sido observado e não foi observado, tá? E a mesma coisa com qualquer um deles, né? Deixa eu só avançar aqui mais um pouquinho. Ah, tá indo, John Maxwell. Ah, pensando, opa, passou um. Volto. Estamos voltando daqui. Voltar. Muito bem. Vejam só, gente. É legal fazer esses paralelos, eu gosto pra caramba de fazer esses paralelos, é assim, os caras na montanha, né? Os caras que são especialistas em montanha, os caras têm um conhecimento do seguinte, o cara consegue prever com 2 dias de antecedência, não me pergunta como, cara, os caras conseguem saber se eles vão, quando eles vão escalar uma montanha, tá perigoso, vai ser perigoso em alguns dias, ou não, né? E aí os caras conseguem fazer esse negócio. Aprenderam com o tempo. Hello, everyone. Estão me ouvindo? Muito bem. Estou te ouvindo aqui, não. Perfeito, perfeito. Joia. Então é o seguinte, a gente conhece os sinais dos tempos, conhece os sinais das coisas. Quando nós temos relatórios, quando nós temos nas nossas mãos, subsídio que nos mostre que algo pode acontecer, nós devemos nos preparar para acontecer. E aí tem uma simplificação de aviso aí, quando o céu está muito azul, né? E as nuvens cirros estão brancas ou cinzas, quer dizer o seguinte, mano, rapa fora que o tempo vai ficar terrível. De novo, gente, tudo isso aqui já falamos, né? Tudo isso tinha uma previsão e alguém não deu atenção. Por isso, o Warren Bennis e o Burt Nanos resolveram dar um pouco mais de atenção para essa teoria, para essa metodologia, para esse framework chamado VUCA. De novo, como eu falei para vocês, criado no colégio militar, o VUCA, a metodologia, o framework foi criado para atuar na guerra. A ideia é a seguinte, olha só que absurdo, hein? Tentar prever tudo o que é possível que pode acontecer em uma guerra. Aonde esse treco é usado? E falhou. Avião 787 MAX. Não preveram tudo que deveriam prever. E aí eu coloco aí para vocês, e assim como o Ciclone Trace, o Katrina e o tufão Haiyan, que é o que fez a tempestade perfeita, deixaram para lá, e ele ganhou volume, assim é a VUCA. Começa em 2011, vai tomando volume, vai crescendo, vai virando um monstro, e de repente ninguém tem mais controle. Então, a gente tem que voltar lá no começo, observar todos os sinais. Poxa, dá para observar todos os sinais? Cara, você está fazendo um software para atender idoso. O que você tem que observar? Todos os fatores. Não é só o que você acha, o que você pensa. Você tem que olhar todos os fatores. Ah, eu estou fazendo um software para cego. Você não pode simplesmente fazer com o que você acha. Você tem que se cercar de todos os subsídios possíveis. É assim que deveria ter sido feito em todas essas previsões catastróficas que alguém não atendeu. Os dados estavam lá, as informações não estavam lá, mas não foram utilizadas. Por isso, é tão importante você fazer o seu levantamento de requisitos, né? Para quem está ligado no que é um levantamento de requisitos, para quem vou fazer o software, o que vou fazer com esse software, como esse software tem que ser, não na sua opinião, na opinião de quem vai utilizar. Certo? Beleza, mano. Vamos seguir em frente, que é nóis. Tá aí, ó. Só para vocês terem uma ideia do que é o treco do VUCA, deixa o que é o treco do VUCA para vocês, a tempestade perfeita que está varrendo no mundo, o acrônimo é criado ali no pós-guerra,
tá certo? Dentro de um colégio americano, e exatamente ele é descrito para ajudar a entender todo o processo de mudança, a natureza da mudança que a gente está vivenciando, tá certo? Sempre lembrando que ele está fincado em 3 pilares, sempre lembrando disso. Pessoas, ó, volta aqui para você ver, ó, tá aqui, ó, cadê? Pessoas, opa, pessoas, lugares e tecnologia, sempre nesse pilar. Pessoas, lugares e tecnologia. Certo? Tá me indo bem no tempo aqui, Fabrício? Edilson, tá me indo Tá bem? tranquilo, cara. Tranquilão? Tá tranquilo. Tranquilaço. Beleza. Só não durmam, por favor. E aí, esta frase é linda e maravilhosa. Shifts happens always. Vou tirar aqui esse negócio aqui, senão você não vai ver que bonitinho. Shift happens always. Não avisam, não vão parar. E eu tenho certeza que você as odeia. Tenho a mais absoluta certeza. As mudanças elas vão vir, assim como esse tempo que a gente está vivenciando aqui, né? Cara, eu, Fabrício e Edilson estávamos felizes da vida com o nosso projeto, né? Tudo estruturadinho, planejadinho, bonitinho, certinho. Já estávamos pensando aonde nós iríamos comer uma lagosta no Rio de Janeiro, onde nós íamos comer o Rochefort, se não me engano, se eu errar o nome, pessoal de Nova Friburgo aí me corrigem. Batata Roquefort, Rochefort, onde é que a gente ia fazer isso aí? E pá! Morremos. Shifts happen. Todo o tempo. Então, as mudanças elas vão acontecer todo o tempo e a gente tem que estar preparado para isso, tem que nos cercar de todas as informações possíveis. Por isso, de novo, eu falo para vocês. Na criação de um software, quando você vai fazer o desenho de um software, você tem que se cercar dessas informações. Por mais absurda que você ache as informações, né? Por mais estranha que possa parecer, mas ainda assim é importante que você se cerque dessas informações. Para isso, aí vocês acham que esse negócio não é tão prático assim. O design thinking ele é alicerçado nessa ideia, exatamente nessa ideia do VUCA, né? Do incerto, do complexo, do ambíguo. Porque tira das nossas mãos, nós desenvolvedores, tira das nossas mãos analistas de sistemas, tira das nossas mãos programadores o poder de fazer as coisas. A gente entrega para os usuários o poder de criar as coisas. A gente só codifica. Codifica e faz telas bonitinhas. O poder está com ele. Então, o Design Thinking, ele já faz exatamente isso. Ele tenta, sempre lembre, ele tenta fazer com que você se cerque de todo tipo de informação, até as mais absurdas possíveis. Ah, isso não é verdade, que é isso? Você tá maluco. É que a gente vive num mundo de programação limpinho, bonitinho. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, pensem. Vocês conhecem os sites, esses sites aqui? Eu tenho certeza que vocês conhecem. Esses sites aqui, vocês conhecem esse site? Conhece esse site aqui? XXX? Vocês conhecem o site XXX? Cara, tem um programador que trabalha lá. Tem um analista de desenvolvimento que trabalha lá. Tem um dev. Ah, como? Cara, tem dev que trabalha lá, meu. Você acha que não tem? E você acha que esse cara não tem que prever tudo? Agora, o que tem que ser previsto para um XXX? Cara, eu não faço ideia. De novo, o imponderável tem que ser previsto. Tá bom? Muito bem. Mas indo aqui um pouquinho mais, a ideia é a gente tentar entender. Não tem nenhum exercício, eu não vou propor nenhum exercício para vocês, nenhuma meditação para vocês, pensar no plexo solar, meditar no meio da mata, abraçar uma árvore. Eu não vou falar para você fazer nada disso. A ideia é o seguinte, que a gente tentar compreender as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e, de alguma forma, tentar, de novo, sempre pensando na TI, tentando evitar problemas que possam acontecer naquelas coisas que nós estamos desenvolvendo. Entenderam? Por isso, é um framework. Por isso eu disse que é um framework. Ele diz que é para entender, dar um chapéu em vocês, é para tentar entender, né?
Porque a partir disso, o que a gente vai tentar fazer? Tentar entender o que está rolando, a mudança, porque o software que você criar, o treco que você criar, não pode ser um treco para hoje só. Por isso, de novo, novas metodologias de desenvolvimento tem por aí. Quando a gente pensa no Agile, que não é rápido, quando a gente pensa na metodologia do Agile, que funciona em ciclos, é exatamente para isso, né? Para tentar entender as mudanças ao longo do tempo. Se preparar para essas mudanças, né? E alavancar a mudança em nosso favor, né? Então, é tentar estar um passo à frente de eventuais problemas que a gente possa encontrar no desenvolvimento de aplicações, tá certo? Um exemplo disso, e olha, na próxima semana estarei falando sobre Hadoop. Hadoop é um bagulho muito da hora. O Hadoop, ele já faço um spoiler, já adianto para vocês aqui. O Hadoop, ele já pensa exatamente dessa maneira. O Hadoop, ele não foi desenvolvido para prevenir falhas, ele foi desenvolvido para vivenciar e trabalhar e funcionar no meio das falhas. Exatamente baseado nesse tripézinho do pessoas, tecnologias e lugares. Para quê? Tentar entender a mudança, tentar alavancar os problemas ao favor dele. Muito bem? Em vez de simplesmente tentar entender essa bagaça, né? Você tem que ter em mente o seguinte, gente, que a mudança ela vai acontecer o tempo todo. Todo momento a mudança está presente. Para a gente, isso talvez vai valer mais para mim, sem ofender, Fabrício, vai valer mais para mim, para o Fabrício, tá? Para vocês, talvez, acho que mais para mim, para vocês não vai fazer tanta diferença assim, porque vocês vivem num mundo um pouquinho diferente do que eu vivi. Eu vivi todo o passado, né? E vivo, claro que eu vivi todo o passado, né? Deixa eu melhorar minha frase. Eu vivi as décadas de 70, 80, 90 e estou no ano 2000. Vocês? Oi? Eu acredito que vocês estão vivendo aí final da década de 90, finalzinho da década de 90 e ano 2000, tá? As coisas pareciam um pouco mais lentas, né? A mudança não era tão rápida. Agora não. Os nossos ciclos de desenvolvimento são muito mais rápidos. Então a gente tem que compreender tudo que está ao nosso redor. De novo, pense na mudança que está acontecendo ao seu redor, na aplicação que você está desenvolvendo, no sistema que você está desenvolvendo, tá bom? Tem que ter isso em mente, tá? Começar a linkar o framework com o prático, né? Sempre lembrar que as mudanças serão muito rápidas. É fácil, eu tenho certeza que se você olhar os aplicativos que estão aí na moda ou no auge hoje, né, eles seguem exatamente o fluxo dessa mudança, né? Tentando cada vez mais ser cada vez mais rápida, tentando entender cada vez mais rapidamente a mudança, né? E de novo tentar entender a natural, tentar entender a natureza exata da mudança. Tem uma grande mudança que está acontecendo aí, uma enorme mudança que vai acontecer. O WhatsApp já foi responsável por uma enorme mudança na maneira como as pessoas se comunicam. Agora, eles querem provocar uma mudança na maneira como as pessoas compram e pagam as coisas. Vocês já viram que eles querem enfiar cartão de crédito lá dentro. Estão enfrentando um monte de resistência. Mas, de novo, a mudança está acontecendo. Né? Os bancos perderam muito tempo, demoraram para se ligar das fintechs. Para quem não sabe o que é fintech, fintech é uma empresa de tecnologia, que geralmente é um banco que geralmente é uma empresa de tecnologia. Exemplo, Nubank, que não tem um prego enfiado na areia, mas é hoje um dos maiores bancos do país. Que loucura! Não tem uma agência e é um dos maiores bancos. Os big bancos, Itaú, Santander, Banco do Brasil, perderam a passada. Não olharam a mudança que está acontecendo, não viram que ela foi extremamente rápida e, olha, não entenderam a natureza da mudança que os cercavam. Tá vendo? Não é de bobeira que eu trouxe o tema, né, meu?
falar de besta, falar de vamos abraçar árvores no meio do campo, vamos meditar, nada contra, hein? Vamos meditar um pouco para... Não, é isso, gente. Eu gosto muito desses dois caras aqui, eu gosto do Jason Fox, ele tem umas opiniões bem da hora, né? E essa, para mim, é a melhor de todas que ele tem, né? A gente curte a mudança desde que ela não seja comigo. Cara, eu não quero que mude, mas não muda para mim. Mas agora, você não pode evitar essa mudança. Ela aconteceu com você, aconteceu com todo mundo. E agora, cara, não tem como fugir. Mas eu tenho certeza que isso... E aí vem o momento autoajuda. Eu tenho certeza que esse momento que você está vivendo aí é um momento bem angustiante, bem difícil, né? Tá cerceado aí, tá na sua casa aí. Sua casa não é ruim, eu tenho certeza. Sua casa é legal pra caramba, tenho certeza absoluta. Mas eu tenho certeza que essa questão de você não poder sair, de você ter muitas coisas cerceadas na sua vida aí, trazem uma enorme angústia. Fica tranquilo, não é só com você. Todos nós estamos nessa mesma angústia. Troca ideia com seus camaradas, manda e-mail, faz videoconferência, mas não deixe de trocar uma ideia com seus amigos. Firmeza? Voltando para o momento palestra, né? Outra coisa que é legal aqui também, que isso envolve, talvez você, não sei quantos de vocês já trabalham, né? Quantos de vocês já estão no mercado de trabalho, né? Mas você pode ter certeza que se você não gosta da mudança, o seu chefe menos ainda, né? Porque ele tem que cuidar de você, né? E de todas as coisas, né? Como funcionário, cuidar de você como funcionário, dele e de todas as coisas que envolvem essas mudanças, tá certo? Então, cara, mudança, ninguém curte sair do quadradinho. Não, nós temos que viver. É muito bonito falar, nós curtimos a disrupção, nós queremos viver a disrupção, mas, cara, isso é louco, né? Esses bagulho é muito louco. É só ver o que a gente está vivendo agora, hein? Seguindo aqui um pouquinho mais, dá uma olhada nessa bagaça aqui. Você acha que é só nós que não curtia a mudança? Essa aí é uma gravura, tá? Uma gravura que é, cara, século XVII, mano. Eu vou pedir que vocês ouçam bem o que eu vou falar, tá bom? Eu não quero ser mal interpretado aqui, viu? Ninguém me mal interprete, beleza? Muito bem. Isso é no século XVII, logo que aparece a primeira Revolução Industrial. O que aconteceu, né? Os teares manuais começaram a sair. Aí tem uma longa história até chegar nisso aí. Tem versão da energia elétrica, a vapor, enfim. Chegamos nesse ponto de onde sai os teares manuais e a gente entra os teares automáticos. Vamos chamar de automático, dos teares automáticos. O que aconteceu? O pessoal não curtiu a mudança. E isso aí é uma gravura dos ludistas. Ludistas, pelo amor de Deus, tá? Ludistas. O que é esse movimento? Eu explico para vocês aqui, claro que eu não vou deixar sem teoria, né? O que são os ludistas, tá? É um movimento que aparece lá no século final do 17, começo do 18, que eles não curtiam mudanças. E o que aconteceu? O que eles começaram a fazer? Eles começaram a quebrar os teares, né? Eles entravam nas empresas e quebravam os teares. Por quê? Porque as pessoas... Olha, de novo, é muito difícil avaliar o que acontecia lá atrás, tá certo? Muito difícil avaliar como as coisas, com a questão da capacitação e da qualificação era, apesar de já ter havido a... Vou falar um negócio, os caras, vocês vão achar que eu estou falando bizarrice, né? Apesar de Lutero ter promovido a criação da escola da escola de educação, você nem imaginava que o Lutero faria isso, né? Enfim, o Lutero, que é o cara que pôs as 99 teses na porta da igreja dele contra a igreja da época lá, né? É o cara que incentivou a criação de escolas, né? A ideia dele era criar as escolas para ensino bíblico, né? Que é a famosa que existe até hoje nas igrejas, que são as escolas bíblicas dominicais, é criada por Lutero.
juntamente com isso, Lutero também tinha a ideia de educar as pessoas, porque a maioria das pessoas eram analfabetas, né? Então ele queria educar as pessoas. E aí os comerciantes daquela época gostaram da ideia e começaram a apoiar Lutero nessa ideia de ensinar as pessoas a ler e escrever. E aí, gente, neste montante, os caras acharam da hora, falou, meu, que tal a gente ensinar os caras a fazer as coisas? Que é o ensino técnico que a gente tem hoje, tá? O ensino universitário já existia, uma outra história, é história para outro dia, mas o ensino técnico nasce dessa ideia, tá? Então, eu não sei bem como era, não dá para dizer exatamente como era a qualificação desses camaradas, tá? Como é que eles se qualificavam, mas tinham muitos trabalhadores não qualificados, que os caras ficavam mexendo no tear lá, mexendo no tear e não fazia mais nada, e eles queriam, é claro, depois da Revolução, né? Depois da Revolução, queriam que essas pessoas trabalhassem com outras coisas. Elas não foram trabalhar com outras coisas, né? Por quê? Porque os teares tomaram os meus lugares. Olhe para hoje. Os nossos teares de hoje são a inteligência artificial que vem, vai tomar trabalhos. Cara, as pessoas têm que se qualificar, assim como vocês que estão aqui, que estão numa faculdade, estão buscando uma melhor qualificação para não ficar naquele comum. Mas vocês já estão aí um degrau, 2, 3 degraus acima, né, porque vocês estão qualificados, tá bom? Essa ideia do Ludite virou sinônimo da fobia de tecnologia que a gente tem até hoje, né? Então, até hoje a gente tem alguma fobia, as pessoas têm fobia de tecnologia, isso é muito presente no meio acadêmico, interessantemente, muito presente no meio acadêmico, medo do professor perder o lugar para uma máquina. Isso não vai acontecer. Cara, é nós que dá aula, não vai acontecer, tá? O que vai acontecer no máximo é isso que nós estamos vivendo aqui, né? Trocar uma sala de aula física, que é a que você está acostumado aí, por um meio, talvez, como esse, mas mesmo assim, esse meio ainda dá muito medo. Mas os ludistas, como está escrito aqui, ó, ludistas, eles tinham medo da tecnologia, esse medo permanece, né, até hoje na nossa sociedade, né? Nossa, falando pra caramba. Aí tem um exemplo bem clássico aí, né? Olha como é o carro de Ford e olha como é o Tesla hoje. Cara, tudo isso em algum momento tem que evoluir, gente. Não tem jeito, a gente tem que prever tudo o que acontece em volta dessas mudanças, tá bom? Tem uma história interessante sobre o Ford, mas, cara, vamos conversar em outro dia. Enquanto estou mudando de página, o método Fordista nasceu num frigorífico, né? Os caras, o método Fordista, você que estudou lá, o método Ford de produção, nasceu num frigorífico. E aí, gente, nós caímos nessa bagaça aqui. Agora, olhando para o nosso mundo, olhando os dados do nosso mundo atual, para você entender o contexto da tecnologia, da mudança, das pessoas, essa coisa toda. Esse gráfico aqui você consegue encontrar nesse site aí, Our Data World, tá? Bacana, lá tem dados de Covid, eu sei que você não quer ver, mas tá lá, tá? É bem bacana. Para quem é de Big Data, meu, aquilo ali é de derramar lágrima. Mas, enfim, aqui, gente, vocês estão vendo aí o custo do desenvolvimento de algumas soluções, né? Quanto custavam as coisas e quanto custa hoje. Olha quanto custa. Esse aqui, para mim, é o mais absurdo. Quanto custa para fazer um sequenciamento de DNA e quanto custava antes. Cara, fantástico. Isso em 2013 ainda. Maravilhoso. Né? Então, o custo do desenvolvimento da tecnologia caiu absurdamente. E o que isso promove? Põe isso na conta, hein? O que isso promove para a gente? Qual é o legal que esse negócio traz para a gente? Possibilidade de desenvolver novas coisas a baixo custo. Eu sou muito fã do movimento hacker. Vamos entender que o movimento hacker não é um movimento de invasão, destruição, não. O movimento, de novo, a história para um outro dia. O movimento hacker é um movimento de transformação por meio da tecnologia em benefício da sociedade. O grande exemplo é você ver o Steve Wozniak, o Steve Jobs, o Bill Gates, que desenvolveram algo que mudou a sociedade, tá? E isso é ser hacker, tá?
Além disso, eu gosto muito da ideia do maker, da visão da ideia do maker, porque hoje a gente consegue, dentro da cultura hacker, desenvolver soluções que possam beneficiar a sociedade com baixo custo. Essa é a ideia, entenderam? Essa é a ideia do movimento. Então, de novo, olhando esse momento tão incerto que a gente está vivendo, olhando esse modelo tão incerto, fazer com que isso esteja a nosso favor. Beleza? Deixa eu seguir aqui, que eu estou olhando a hora aqui, já estou vendo que estou longe. Gente, eficiência de computador, você imaginar que a Apollo 11, uma das Apollo chegou no como é que fala? Chegou na Lua com um treco que tinha menos poder computacional que isso aqui, cara. É loucura. Então, cada vez mais a gente gasta menos com processamento, tá certo? Cada vez mais com processamento. E assim, pensamento é que em algum momento a gente vai chegar muito próximo da chamada singularidade computacional. Se você não sabe o que é singularidade computacional, assista ao filme Transcendência. Ali você tem fantasiado pra caramba, mas você tem a ideia do que é a singularidade computacional ou ex machina, você tem uma ideia dessa, a ideia que o algoritmo possa gerar novos algoritmos sozinho, tá? Ou o sistema computacional possa aprender sozinho. Então, atenção com todas essas coisas, isso faz o mundo VUCA que a gente está vivendo, tá certo? Outro ponto, gente, é não lutar contra a natureza. Deixa eu tirar aqui, que senão acho que vai estar atrapalhando. É não lutar, gente. Você tomou um capote. O Fabrício sabe bem. Ah, não, o Fabrício curte Fórmula 1. Você curte moto velocidade? Se você curtir moto velocidade, os caras sabem lá. Tomou um capote, solta o corpo. Você destruiu o menos possível. É a mesma coisa, gente. Aceita esse momento, cara. Vive esse momento. Parece questão da autoajuda, mas não é não. Viva o momento. Quando a gente pensa em aplicações, puta, o cara quer que faz isso. Cara, faz. O cara é importante. Pode tecnicamente parecer ridículo para você, pode parecer algo bizarro de ser uma função bizarra de ser colocada, mas ela é importante para aquele indivíduo. Então, faça isso. Faça. Entendeu? E aí, cara, eu quero pôr um filminho aqui, eu não sei se vai funcionar, gente, mas é bem legal. A gente tem que se treinar de alguma forma para mudanças inesperadas. Eu vou tentar pôr o filminho aqui, que é um filminho bem legal. Eu sei que, tem muita gente no Rio de Janeiro e eu posso causar alguma disputa emocional, posso haver pessoas derramando lágrimas aqui. Eu não sei, eu acho que eu vou ver muita gente chorando. Se fosse o instrutor antigo que a gente tinha no Hacatruck, ele ia chorar, ficar emocionado, sabe? Mas, enfim, deixa eu pôr no ponto que eu quero aqui, enquanto eu estou falando com vocês. E o link vai estar disponível para vocês bonitinho lá, tá? Mas eu quero que vocês vejam um treinamento de um goleiro. Eu achei muito bom. E ele está exatamente... vocês não vão ver som, mas vai valer a pena ver o videozinho aqui, que é bem legal, tá? Deixa eu aqui... Share. Isso é se preparar, vou colocar aqui, vocês estão vendo aí? Isso é se preparar para o imprevisível. É um treino que o goleiro faz para se preparar para o imprevisível. Dá uma olhadinha no treino dele. Olha que bacana. Valeu, pessoal. Um abraço. Olha o treino dele. Dá uma olhada. Isso é se treinar para o imprevisível, tá? Vai olhando aí um pouquinho, descansa um pouquinho, acorda. Pessoas chorando nesse momento, pessoas derramando lágrimas, né? Eu sei disso. Mas dá uma olhada. Isso é o treino, tá certo? Para o imprevisível. O que é imprevisível? Cara, o que pode acontecer? Não sei. Pode acontecer de tudo. Dá uma olhada, ó. E esse é o mais legal, o mais imprevisível de todos. Cara, entendeu? Quem é Diego Alves, velho? Não. Eu falei, calma, sem paixões.
Atenha-se à técnica, atenha-se ao técnico. Deixa eu voltar aqui. Eu falei que é despertar paixões. Eu sempre sei, toda vez que eu ponho esse negócio, desperta paixões. Não tem jeito, não. Não tem jeito, não. Vamos lá, voltando aqui. Estão vendo? Então, você viu? Ele está se preparando ali para mudanças. Estão vendo aí? Vocês estão vendo? Sim, sim, sim. Tá. Então ele está se preparando ali para mudanças inesperadas. Cara, o que pode ser? Não sei, cara. O que pode acontecer? Então, o que ele está fazendo é isso que a gente deve fazer exatamente, se preparar para o inesperado, tá bom? Deixa eu seguir aqui, gente. Então, como eu falei para vocês, as 3 coisas que fazem parte dessa tempestade perfeita que a gente vivencia são as pessoas, os lugares, e aí eu incluí a tecnologia, coloquei cloud, coloquei aqui um treco de tecnologia, faz parte, isso muda tudo, muda todas as questões, muda todos os relacionamentos, muda tudo, a gente tem que estar atento a essas coisas. Em algum momento a gente vai ter alguma mudança exatamente que vai tocar na tecnologia, a gente tem que estar atento para essas coisas, tá certo? Então essas 3 forças, só para vocês terem ideia, são... Deixa eu entrar aqui direito, eita. Dá uma olhada onde é que estão as 3 forças aí. Dá uma olhada nesse mapinha aí. De novo você consegue pegar no Ordata. Dá uma olhada, gente. Isso é encrenca. A nossa encrenca é 212 milhões de habitantes. Essa é a nossa encrenca. Tem gente pra caramba para criar alguma coisa, tanto boa quanto ruim. Certo? Gente, esse é o universo que a gente está inserido, tá? Isso aqui é a tecnologia. Você imagina, cara, que a gente tem 7 bilhões de pessoas no mundo e 5 bilhões de celulares. Só na internet a gente tem quase 4 bilhões e meio de usuários. Tecnologia, lugares, pessoas e tecnologia. Está aí, ó. Esse é o universo que a gente está inserido, tá bom? Então, atento a isso. Eu falei disso aqui. Ele vai passar, tá? Ele vai passar. Oh, nossa, voltou. Ah, tá aqui, ó. A internet, o uso da internet, como a gente vê aqui a difusão da internet. Então, cada vez mais as pessoas têm mais acesso à internet. Ainda tem 3 bilhões de pessoas no mundo que não têm acesso à internet, que aí o acesso vai chegar a elas. O Google, o Facebook tem um trabalho ferrado para isso, né? Então, cada vez mais a tecnologia vai estar mais presente, vai estar mais próximo das pessoas e cada vez mais as pessoas vão querer usar a tecnologia. Segurança de internet, então cada vez mais a gente tem situações, cada vez mais, estão vendo aí? Cada vez mais servidores e cada vez mais necessidade de segurança para esses servidores em todas as instâncias que vocês imaginam, né? Isso aqui já foi, isso aqui vou pular, não faz muito sentido. Isso aqui também não, isso aqui é pauta história. Isso aqui também não. Esse aqui. Gente, é o seguinte. Ambíguo tem muito significado. Nunca vai ser claro. As coisas nunca serão claras, né? Por isso que é importante a gente sempre buscar os nossos consumidores. Quando eu digo nossos consumidores, é aquele cara para quem eu vou criar alguma coisa. É sempre importante você tentar, gente, entender tudo. De novo, design thinking ajuda em muito isso aí, a tentar entender esse ambíguo, e a ideia realmente é tentar fechar todas as variáveis para que a gente possa atender o resultado final dos clientes que a gente está atendendo. Esta é a minha bibliografia, tá bom? Vai estar disponível para vocês estão vendo, vai estar gravado mesmo. Então, é isto que eu tinha para falar para vocês, e aí vem aquele famoso momento, perguntas? Olá, pessoal. Quem tiver alguma colocação, alguma dúvida, fiquem à vontade. Antes de mais nada, eu queria agradecer aí o Luiz aí, por trazer aí esse assunto aí, de muita valia para nós, que contextualiza bem. E se alguém quiser colocar alguma coisa, estão perguntando se você é coach. Hã? O Vitor está perguntando se você é coach. Murilo Coach. Quem entendeu tá ligado, só se for. Não, sou coach não, cara. Sou da tecnologia, bicho.
Eu sou da filosofia de que se eu entrar no hotel tiver um negócio para passar o celular e não interagir com ninguém, tá bom, cara. Eu e o Fabrício discutimos muito a respeito disso. Eu e o Luiz, a gente é parceiro gastronômico aí quando a gente está nas universidades aí. Perfeito. Alguma pergunta aí? Dormiram. Perguntas, pessoal. Então, parabenizando aí, tá? A Ruth, parabenizando. Foi de abrir a mente aí. É isso aí, obrigado, Ruth. Muito obrigado, gente. Bom, mas obrigado a todos aí, mais uma vez obrigado ao Luiz. Lembrando que teremos outra sessão a partir das 19 horas. Chamem os amigos aí, quem não teve oportunidade, deve estar trabalhando agora, né? À noite a gente já vai estar de volta. A última pergunta ali, o Luiz, o Anselmo está perguntando como funciona as previsões. As previsões que eu falei de como prever todas as variáveis possíveis, como eu falei, é que ficou embutido dentro da fala. O design thinking ajuda muito a gente tentar entender o que o usuário quer. Dentro da metodologia, a gente tem um negócio chamado ideia wow, né? É bem assim mesmo que chama o termo, ideia wow. O que é? Ideias absurdas, coisas absurdas que a gente possa tentar prever, né? Então, dentro do design thinking, a gente coloca essas ideias absurdas, coisas estranhas, né? Por exemplo, alguém vai ouvir o celular dentro da água, sabe? Coisa desse tipo. É nesse sentido que a gente consegue, dentro da nossa área de tecnologia, quando estamos criando aplicações, prever algumas situações. Só aproveitando, fazendo um adendo, né? O que eu acho que o Luiz deve lembrar bem, o Anselmo, antigamente no Hackathon, cara, quando o curso ele teve a versão mais extensa, que eram 6 semanas, nós tínhamos uma parte que era só Activation e a gente abordava justamente um pouco do Design Thinking também. Exatamente. Agile, bastante coisa. É bem contextualizado, só que como o curso ele tinha que ganhar uma praticidade um pouco maior, a gente tentou manter a parte mais prática e a teórica ficou um pouquinho de fora. Mas isso é muito da hora. Beleza? É isso aí, pessoal. Obrigado a todos aí, tá? E nos vemos às 19 horas para quem quiser voltar aí ou quem tiver convidados. Até Falou, lá, pessoal. gente. Até mais. Até mais. Tchau para vocês.